presidente, coincidentemente, 7714 aí, né? Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, quero primeiro agradecer à senadora Ângela Portela pela permuta no tempo, mas quero me dirigir a esse plenário e particularmente até aos que nos assistem, tanto no meu estado quanto no Brasil afora, acerca exatamente das transformações que nós temos experimentado nesse último tempo. Óbvio que isso interfere diretamente no cenário da economia, meu caro senador Paulo Paim. Eu agora, recentemente, como faço todo ano, participei de mais uma versão do Mobile World Congress, Congresso de Tecnologia Móvel, na sua edição de 2014, que contou com a participação de 76 mil inscritos. Congresso que começou na cidade de Cannes em 2005, depois teve a sua transferência para a cidade de Barcelona em 2006, onde acontece até os dias de hoje, programado pelo menos na cidade de Barcelona até o ano de 2018. Não se trata de uma feira, onde nós, e até todos nós gostamos disso, que é o que salta aos olhos. Uma feira geralmente apresenta as novidades, uma feira apresenta, às vezes, transformações, como se a tela é curva, se a tela é plana, se o celular agora cabe no pulso, ou melhor, se carrega no pulso, enfim. Esse debate em Barcelona é um debate, inclusive, que norteia desde o processo de infraestrutura até a questão mais importante, que é como viabilizar nesse novo tempo a adoção de tecnologias para que elas cheguem efetivamente na vida das pessoas. O debate, inclusive, que norteou o Mobile esse ano foi o debate do chamado Internet das Coisas. Como é que a gente pode, concretamente, tratar de banda larga, tratar de cidade digital, não nessa lógica exclusiva de ter acesso, de baixar filme, de acessar conteúdos, o que é bom no entretenimento. Mas é também bom analisar sobre o aspecto da inclusão. Como é possível transformar essa internet das coisas para mudar a vida das pessoas onde elas vivem? O chamado fim da distância. Às vezes até poderíamos falar, meu caro Aníbal, da eliminação do tempo, ou até da ruptura das fronteiras. Ou, como escreve muito bem no jornal, no dia de ontem, o publicitário baiano, Nizanguanais, sobre essa questão do derrubar das paredes, portanto, ou poderíamos chamar da queda dos muros. Mas é preciso que essa queda de muros, é preciso que essa internet das coisas não seja a internet de poucos, não seja um privilégio de alguns, daqueles que podem pagar por um preço. Nós estamos fazendo um debate muito importante na Câmara dos Deputados, cujo projeto virá para cá, do marco civil da internet. Não é regra, mas é exatamente a possibilidade de entender como é possível adotar liberdade e como é possível utilizar essa internet como um verdadeiro marco de transformação. Começo com uma coisa importante. Eu me lembro, senador Aníbal, que no ano de 2006, eu tive a oportunidade de discutir no Congresso de Barcelona a adoção de sistema de pagamento por celular. Nós só conseguimos aprovar esse projeto no Brasil o ano passado. Eu sou, inclusive, autor de matéria dessa natureza, autor da emenda que foi aprovada na medida provisória que viabilizará esse tipo de pagamento. Aí alguém pode me dizer, mas pagamento por celular é para atender a uma pequena demanda no Brasil. O Brasil tem mais de 20 milhões de brasileiros que não são bancarizados. Mas o espírito dessa matéria que eu estou tratando e chamando aqui, invocando o ano de 2006, meu caro Aníbal, é exatamente permitir aquelas pessoas que não têm
ou que não têm acesso, ou que não têm contato com o banco, mas que operam hoje no celular. O Brasil tem 270 milhões de aparelhos de celulares. 272, 273, essa hora que eu estou falando, meu caro Aníbal, alguém deve estar fazendo em alguma loja, em algum lugar desse país, mais um, né? Portanto, mais um contrato para usar o que todo mundo chama do chip. Mas não basta só isso, o celular não é mais um instrumento só da voz. Ora, na Bahia tem 600 mil agricultores na agricultura familiar que recebem crédito, mas que não tem um banco à sua porta, que não tem um banco na sua cidade, que precisam se deslocar para receber os recursos do Pronaf, do Garantia Safra, do Pronaf B, enfim, de qualquer outro tipo. Nós temos milhões e milhões de famílias, né, que se a gente multiplicar isso por 4, nós vamos chegar na faixa de mais ou menos 12 milhões de brasileiros que ali vivem do Bolsa Família. Portanto, essas pessoas recebem esse dinheiro aonde? Tem conta bancária? Os principais bancos do país têm como correntistas esses 12 milhões de brasileiros que vivem do Bolsa Família. Estou falando aqui das 3 milhões de famílias, mas efetivamente a ampliação disso. E aí? Como é que você usa a internet das coisas para fazer chegar, como eu dizia aqui a senadora Ana Rita, para chegar à delegacia de proteção à mulher, no lugar onde fisicamente ela não pode chegar, mas a imagem pode ser captada, a imagem pode chegar, a informação pode transitar. E, portanto, pode alimentar uma rede de proteção à mulher usando exatamente a linha do tempo, usando o vento, usando a banda larga. Uma coisa fundamental, e aí até, senador Aníbal, eu fiquei muito contente. Esse ano, uma das grandes empresas do mundo usou uma experiência que foi uma sugestão minha, que nós aplicamos no interior da Bahia para índios e pescadores, para ser a sua grande vedete no Congresso de Barcelona. A utilização de celulares para que os pescadores de Santa Cruz de Cabralha, como diz o meu amigo prefeito Jorge Pontes, lá de Santa Cruz de Cabralha, que nos chamou a atenção, né, por onde Cabral chegou, por onde o Brasil começou. Entanto, os índios e pescadores até então estavam ainda na base da caravela. Agora, índios e pescadores podem usar o celular como GPS, controle de cardume para comercialização e mais ainda. Esse é que é o passo mais importante. Inauguramos o ano passado, senador Aníbal, uma escola para filhos de índio e pescadores para construírem aplicativos. Ousar trilhar o mundo dos aplicativos. Soluções, como diversas que andam por aí. Então, portanto, é utilizar isso para a internet das coisas, na vida das pessoas. Na Bahia nós estamos fazendo a PPP da imagem, a parceria público-privada. Junto com o Hospital Ananeri, ali na Caixa d'Água, nós estamos tentando montar uma estrutura para fazer acompanhamento daqueles cardiopatas, fazer acompanhamento via internet das coisas. Ou fazer ali também no Hospital Ananeri, na Caixa d'Água, o acompanhamento dos doentes crônicos, meu caro pai, os renais, que são obrigados a uma viagem, duas viagens por semana, às vezes por 500, 700 quilômetros até a cidade de Salvador, para fazer a diálise. Por que esse sujeito não pode fazer a diálise na cidade dele? E um médico em Salvador, nesse centro, poder acompanhar? Eu não tenho nefrologista espalhado pelos 417 municípios da Bahia. A Alemanha, Paulo Paim, que eu tive a oportunidade de ver, obrigatoriamente tem um centro de diálise para cada 25 mil habitantes. E o grande desejo do doente crônico é o transplante, Paulo Paim. Senão é a vida inteira na máquina da diálise. Portanto, por que não aplicar a internet das coisas para essas coisas, na vida das pessoas? Então não estou falando de nada que é a Odisseia no espaço. Aliás, a Odisseia do espaço foi 2001, já ficou para trás. Nós estamos falando de um tempo que é possível realizar isso. Portanto, eliminar as distâncias. Nós estamos podendo aplicar tecnologia no mesmo instante que se aplica em todos os lugares mais avançados do mundo.
na agricultura, na educação, na saúde, na segurança, na cidadania, no sistema de mobilidade, no sistema de trânsito, no sistema de transporte, nos aeroportos. Portanto, é usar essa ferramenta para que isso nos leve a uma condição de prestar um serviço à altura. Mas aí tem que superar um problema. Onde é que eu tenho banda larga? Coitado do Acre, do meu companheiro Aníbal. A banda lá não é larga, a banda lá é largada. Então não adianta falar em serviços se eu vou ficar prestando só para o núcleo da Paulista, ou o núcleo financeiro em Salvador, ou talvez o centro mais avançado em Porto Alegre, Paulo Paim. É necessário chegar no extremo. É necessário ir às comunidades remotas. Esse é o debate que nós travamos agora mundialmente. Como fazer isso? Como trilhar o caminho do chamado ouro da Babilônia nesse cenário, que é a frequência. É por ela que a tecnologia caminha. É usando essa frequência que a gente consegue chegar nos lugares. Como superar esse problema e fazer a internet das coisas chegar na vida das pessoas. É fazendo investimento. É permitindo, inclusive, um novo modelo de negócio. É envolvendo, é atraindo. O grande debate no mundo agora, meu caro Paulo Paim, é um negócio chamado Smart Grid. Numa tradução mais direta, é como é que eu posso transformar as redes de energia em rede inteligente. Eu entro na casa do cidadão com um par de fio para alimentar, ou até com a tubulação de gás, para chegar na sua casa. Por que eu não posso levar até ele a informação do uso eficiente? Se fizermos isso no Brasil, há uma proposição que aponta na eficiência uma redução de 20% no consumo. Não só para as residências, Aníbal. Do grande consumo de energia no Brasil, 35% do nosso consumo está na indústria. Mais 30% no transporte. Então nós estamos falando de 65%. Se eu usar Smart Grid, ou até na outra linguagem, né, o Smart Metering, que é você medir, fazer a aferição, mas levar a informação, você tem condição, efetivamente, de ir adotando uma política de uso e de eficiência nessa estrutura. Portanto, são essas medidas. O Reino Unido, a Inglaterra, fez uma grande licitação agora, algo na ordem de 6 bilhões de libras esterlinas, para esse serviço. E com um detalhe, uma das empresas ganhadoras de um dos serviços é uma empresa que opera no Brasil. É uma das grandes operadoras no Brasil. A Telefônica de Espanha, que aqui opera a Vivo. Então, portanto, nós não estamos falando de nada que não possamos usar aqui. Nada que não seja possível adotar nessa terra. Agora é preciso que a gente tenha essa capacidade de entender como fazer isso de maneira transformadora, de maneira universal, de maneira inclusiva e, principalmente, permitindo que, independente do padrão social, do padrão econômico e da localização geográfica, esses serviços cheguem em todos os lugares. Esse é um debate. Eu estou discutindo com o Ministério das Comunicações o que é cidade digital. Fizemos agora a discussão para introdução de 6 cidades na Bahia. Cidade digital não é Wi-Fi em praça pública, isso é pouco. Cidade digital é um distrito de uma cidade ter a capacidade do seu posto de saúde ser monitorado, não só pela sede, como talvez outro ponto distante. É a informação nesse município ser utilizada a serviço do cidadão. Aí você pode até botar depois o Wi-Fi em praça pública para o cidadão se divertir, acessar a internet, assistir um jogo. Quem não gostaria de ter assistido via internet pelo menos os gols do grande clássico Barcelona e Real Madrid, do último domingo, que por sinal o nosso Barça, né, aplicou 4-3 no Real Madrid. Então, portanto, mas como é que você faz isso? Mas eu também quero assistir o jogo do Rio Branco. Eu quero ver o jogo do Bahia. Como é que a gente faz isso? Então só tem esse privilégio, determinadas etapas ou determinados lugares. Como é que a gente faz isso para atender, por exemplo, a demanda de marcação de consulta? Isso é transformar a cidade em cidade digital. Como é que o cidadão pode fazer usando o seu celular? E não me venham para cá, Aníbal, dizer,
as pessoas não vão saber operar, não vão conseguir fazer uma operação de crédito. No Brasil, 80% dos celulares são pré-pagos. 80%. Portanto, dos 270 milhões, nós estamos falando de 54 milhões de celulares que as pessoas pagam a conta no final do mês. Os 80% pagam a conta fazendo uma operação de crédito, pai. A recarga ou a carga que cada pessoa faz no celular é uma operação de crédito. Então, se essa pessoa consegue fazer uma operação de crédito para fazer a carga do seu celular, por que essa pessoa não pode fazer uma operação de crédito para sacar um Bolsa Família, para sacar um Garantia Safra, para fazer um pagamento, sem precisar se deslocar para a cidade grande, na sua cidade, impulsionando a economia? Portanto, isso chama-se internet das coisas. Tocar, chegar na vida das pessoas. Fazer com que essas coisas entrem efetivamente no nosso dia a dia. Senão vira só um bibelô. Uma coisa bonita. Chegar e apontar aparelho desse ou daquele tamanho. Esse é o debate, pai, que não faço desde agora. Na TV digital nesse Brasil, eu apresentei um projeto e discuti arduamente. A TV digital não podia chegar no Brasil só para embelezar a imagem. Porque se for para transformar em bela imagem, os que podem pagar continuam tendo. Basta fazer uma assinatura numa rede de TV a cabo, comprar uma televisão de 70 polegadas, de preferência inclusive com LED, ou na última geração, ou até usando os modelos mais modernos. Há um desenvolvimento, pai, que no ângulo que você olha a TV, você vê um canal. Se você muda de ângulo, você assiste outro. Quem pode pagar por isso? A TV digital tinha que chegar para atender aquela de poucas polegadas, para levar serviço, para levar interatividade, para dialogar, para dar mobilidade. Essa era a ideia. Não é a questão de um aparelho digital, é uma questão de sistema digital. É você possibilitar vários e vários dados, vários e vários serviços, trafegando, andando, podendo circular por um caminho que todo mundo hoje ouve falar numa tal banda larga. É isso. Portanto, é nessa era. Só que sistema digital tem um gravíssimo problema. No passado, Paulo Paim, a gente assistia uma televisão, se o sinal analógico desse uma fraquejada, você conseguia assistir uma novela ou qualquer partida de futebol, ainda que cheio de chuvisco, ou com o chamado fantasma, que nada mais é do que a repetição de um sinal que bate em um prédio, vai na sua antena e volta, e você vê duas vezes, é por isso que tem sombra. E muita gente botava bombril na antena, não servia para coisa nenhuma. Mas você ainda assistia com o fantasma ou com o chuvisco. Na era digital é diferente. Ou o sinal chega, ou ele não chega. É 1 ou 0. Então, portanto, esse investimento tem que ser feito levando em consideração o aspecto da cobertura, o aspecto do atendimento, o aspecto do cidadão que vive em áreas remotas desse país, que vive na zona rural. O desenvolvimento econômico, meu caro Aníbal, ele é local. Ninguém mora na União, ninguém mora no Estado. O cidadão vive no município. Então, desenvolver economicamente esse país, nós precisamos parar desses investimentos concentrados, geralmente na região das capitais. Precisa chegar o estímulo do desenvolvimento econômico, até para a atração de investimento nas pequenas cidades. Mas para fazer isso, eu preciso chegar com essa oferta, para permitir que esse desenvolvimento use o que tecnologia disponibiliza. É que na cabeça de muita gente, inovação só é chip. Inovação é tirar uma folha de papel de um percurso numa rota de trabalho. Inovação, por exemplo, é melhorar o acesso a um serviço. Pode não se usar um chip, mas se esse serviço passou a ser prestado de forma muito mais capilarizada, num pedaço do dia e num chamado espaço de tempo, vamos falar assim, mais reduzido, eu introduzi inovação e atendi as pessoas. E não usei nenhum chip. Não usei nada tecnologicamente tão avançado. Portanto, a tecnologia está aqui, ó, só que ela vive, ó, assim, ó, de lá para cá. E o que acontece é que alguns no mundo pegam essa tecnologia, pegam isso, ó, ou melhor, a ciência, aplicam
batizam com o nome, dão um registro e começam a cobrar para o resto da vida e passam a ser proprietários. Essa é a diferença. Então esse é o embate. É desse embate que nós estamos travando ao longo desses últimos anos, um debate no mundo inteiro. A experiência, meu caro Aníbal, que lhe falei aqui, que resultou no projeto meu de bancarização, começou no Quênia, incluindo 2 milhões de quenianos que não têm acesso a banco, que vivem em zonas remotas. 2 milhões de quenianos que aprenderam a operar o celular. Ora, a gente fica nessa história de que as pessoas não vão operar. Qual é a cara da urna eletrônica? A urna eletrônica, quando foi pensada, aí vamos falar do ponto de vista do seu software, não. Vamos falar da máquina, do hardware, aquela urnazinha grande. Por que que tem um teclado igualzinho um teclado de telefone público? Por quê? Porque todo mundo usa um telefone público. Então a tendência natural é que ninguém vai errar no voto. Olhe que ela é exatamente igual ao telefone público. Onde tem um asterístico e o jogo da velha no telefone público, o sujeito foi lá e disse, aqui a gente vai emendar um negócio de um confirma e um do voto em branco. Aí o cara, como diz na Bahia, meu caro pai, aí o caboclo está acostumado com o telefone público, não vai errar o voto nunca. Aí nessa hora, para votar, o caba sabe. Mas para ele receber serviço, você vai dizer, não, mas o caba não vai saber operar. Não vai o quê? Esse processo de subestimar é um processo de excluir, é um processo de afastar, de apartar. Então, portanto, esse é o grande debate que eu tive a oportunidade mais uma vez de participar e fico contente quando a gente vai vendo as experiências do Brasil sendo contadas lá como um evento desse, volto a frisar, 76 mil inscritos. Eu não participei de uma feira, não é aberta ao público, não tem tique para visitação, tem inscrição, tem dezenas e dezenas e dezenas de painéis discutindo exatamente isso, como solucionar, como usar a tecnologia, principalmente nessas questões para prevenção de desastre, para mobilização. Portanto, esse é o aspecto. Essa tecnologia tem que mudar a sua forma de aplicação. Volto a insistir, usar como internet das coisas, na vida das pessoas, e não usar como a internet de luxo para a vida de poucos. Uma parte, senador Aníbal. Enquanto Vossa Excelência, senador Walter Pinheiro, toma um pouquinho de água, quero dizer que vim aqui para acompanhar o seu pronunciamento e acabei assistindo a uma palestra da maior qualidade, que eu gostaria, inclusive, de comprometê-lo a ir a Rio Branco para a gente fazer essa conversa, quem sabe em Rio Branco, em Cruzeiro do Sul, porque tão logo passe o marco civil da internet na Câmara, vai vir para cá e a gente vai ter que fazer esse debate aqui também, ainda que haja uma pressa do governo para que essa matéria seja votada rapidamente, para que até o final de abril a gente já tenha ela sancionada. É importante que a gente faça esse debate chegar às pessoas, porque esse tema que Vossa Excelência traz, da internet das coisas, da busca de facilitação da vida das pessoas, é algo que é fundamental para as comunidades isoladas. Nós, no Acre, somos vítima de uma infinidade de intempéries. Imagine só agora que nós estamos vítima de uma alagação que interrompeu a BR-364 no trecho Porto Velho-Rio Branco, e nós temos que nos virar nos 30. Ou seja, se é importante a tecnologia nos grandes centros, imagine nas regiões isoladas. Imagine nas regiões isoladas. Como é que aquelas comunidades mais isoladas vão ter acesso às informações que lhes são vitais e como é que vão poder participar da revolução tecnológica que nós queremos que seja a serviço de todos. Então, senador Walter Pinheiro, cumprimento Vossa Excelência pela qualidade desse pronunciamento palestra aqui na tarde de hoje e insisto no convite para que Vossa Excelência possa partilhar conosco esse seu conhecimento, esse seu domínio, essa sua forma prática de mostrar a importância das tecnologias em momentos que a gente possa estar lá com a juventude do Acre, em Rio Branco, ou em Cruzeiro do Sul, ou em algum outro município, para a gente poder fazer esse bom debate que é fundamental para esse momento que nós estamos vivendo. Não, posso assumir o compromisso com Vossa Excelência, até porque essa tem sido, inclusive, a minha
eu diria até a minha caminhada, até porque quando acabar o mandato aqui no Senado eu tenho que voltar para essa minha profissão. Naturalmente tenho que continuar. Essa é a minha vida, iniciada inclusive aos 19 anos. E até com uma das coisas que o senador Aníbal colocou. Veja o exemplo que ele deu aqui das enchentes. Se nós já estivéssemos utilizando esse tipo de tecnologia, como do centro de emergência, que é outra bandeira que eu venho brigando há muitos anos, o Brasil é um dos poucos países do mundo que não tinha centro de emergência. Todo mundo, quando viaja, volta entusiasmado com o tal do 911 ou o 911 americano, ou o 112 europeu. Qualquer país europeu é o 112. O sujeito liga para um centro de emergência. Você tem como monitorar período de nevasca, período inclusive também de seca. A região, por exemplo, tem uma região da Espanha que explora o solar, a energia solar, porque no período inclusive do verão, um dos lugares mais quentes do mundo. Aquela região ali de Almeria, Sevilla. Então, assim, como é que a gente aproveita isso? Como nós estamos fazendo agora, Paulo Paim, na energia do vento. Mas não é só utilizar a energia do vento para você fazer ali a geração pura e simples. Aquilo pode ser utilizado para outras coisas. Para você imaginar, Aníbal, uma torre daquela, ou um moinho, como a gente podia chamar, aquilo ali é repleto de internet das coisas. Uma das grandes empresas que opera no Brasil e que opera também na Espanha, ela controla todos os seus moinhos pelo mundo a partir de uma cidadezinha colada ali a Pamplona, no Reino da Navarra, na Espanha. Todas. De lá, da Navarra, ela controla tudo o que tem no mundo. Capaz, inclusive, de inserir, ou se inserir numa torre daquela, botar para funcionar, corrigir um defeito. Então, se a gente pode fazer isso a milhares e milhares e milhares de quilômetros de distância, de lá da Navarra para Dakota, de Navarra para a Índia, de Navarra para cá, para Natal, para o Rio Grande do Sul. Por que eu não posso fazer isso no interior do Acre, no interior do Mato Grosso, no interior da Bahia? Por que não? A tecnologia mesmo, acabou essa história de dizer, ó, lá está muito acima, nós estamos abaixo. Volta a insistir, o padrão tecnológico hoje está disponível no mundo. Quando eu falo em 270 milhões de celulares, eu não estou falando num quantitativo, eu estou falando em escala. Qual é o país da Europa que tem 270 milhões de usuários? A gente perde para a China Mobile, que tem 800 milhões de usuários. Mas qual é o país da Europa? Se você pegar esse sistema e somar, por exemplo, o que acontece talvez aqui no Brasil, dá para você pegar uma Europa inteira, juntar os países inteiros e prestar um serviço. Então, portanto, como é que a gente usa isso para ir ao encontro das necessidades de cada cidadão e prestar serviço nessas áreas remotas? Eu estive numa cidade chamada Stavanger, no interior da Noruega, no período frio, neve para tudo quanto era lado, pois eles monitoram tranquilamente todas as moradias remotas, no meio das florestas inclusive de pinheiros. Portanto, e levam serviço. Não interrompe a banda larga no período mais crítico. Então tem como o cidadão se comunicar, pedir socorro. Tem como chegar nesses lugares. Aí a gente não consegue chegar, às vezes, a 100 quilômetros de uma capital nossa. Então, portanto, não estamos falando da Odisseia no espaço. Volto a insistir, Paulo Paim. A Odisseia do espaço foi 2001. Nós estamos falando de um tempo cuja essa realidade pode chegar à nossa porta, pode chegar nos lares, pode chegar na vida das pessoas. Esse é o desafio que eu acho que dá para a gente cumprir.